Fala pessoal, bem-vindos de volta ao Além do Convencional, a iniciativa do Bradesco para explorar o universo dos investimentos alternativos. No nosso primeiro encontro, desmistificamos esse mercado e entendemos o que caracteriza esses ativos, suas principais categorias e como se diferenciam dos investimentos tradicionais. Eu sou Gabriel Piccoli, analista de fundos do Global Investment Solutions, e hoje vamos aprofundar o tema e explicar por que os ativos alternativos ganharam tanta relevância nos portfólios. Para me ajudar nessa conversa, tenho o prazer de receber o Guilherme Braganholo, gestor de fundos alternativos da Bradesco Asset. Seja bem-vindo, Guilherme. Gabriel, tudo bem? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Guilherme, no nosso último bate-papo, nós entendemos o que são investimentos alternativos, mas agora para aprofundar um pouco a análise nessa classe de ativos, o que fez com que esses investimentos deixaram de ser um nicho e passaram a ser cada vez mais presentes nos portfólios dos investidores? Legal. Gabriel, acho que primeiro fazer um convite aí para quem não assistiu o primeiro episódio do Além do Convencional. Vocês podem ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do universo de investimentos alternativos. E pegando um ponto e destacando um ponto que foi abordado nessa última conversa, quando a gente pega investimentos alternativos, de modo geral, eles envolvem investimentos em estratégias como empresas privadas, projetos de infraestrutura, operações de crédito estruturado e outros segmentos e estratégias que não estão disponíveis na bolsa ou nos mercados públicos, mercados tradicionais. Então, quando a gente pega um investidor e avalia essa capacidade de diversificação que pode ser gerada através dos investimentos alternativos, a gente vê que faz muito sentido no portfólio, ainda mais em ambientes de maior volatilidade, como o que a gente tem vivido. E, além disso, a gente tem uma capacidade dos ativos alternativos de gerar um retorno diferenciado no longo prazo, especialmente para os investidores que têm capacidade de abrir mão de liquidez. Além disso, existe uma série de outros temas que têm transformado a economia e ganhado relevância ao longo do tempo, como a questão de inovação tecnológica, inteligência artificial, transição energética, e esses temas apareceram antes nos mercados privados. Então, quando a gente pega esses diferentes fatores, a gente observa que a classe de ativos ela tem crescido, tem ganhado cada vez mais relevância e tem deixado de ser uma alocação, uma discussão mais específica, nichada, de menor relevância, para ser considerado algo estratégico no portfólio dos investidores. Não, perfeito, Guilherme, muito bem colocado. E além da expansão entre os investidores, entre a base dos investidores, nós tivemos também uma grande transformação na indústria, né? Como você enxerga quais foram as principais mudanças e qual o impacto que essas mudanças tiveram no mercado? De fato, a gente observou uma evolução da indústria ao longo do tempo, principalmente em questão de profissionalização, em questão de governança e de transparência. Então, hoje os investidores eles têm acesso a gestores cada vez mais especializados, em estruturas mais robustas, com melhores processos e com maior acesso à informação do que acontecia no passado. Além disso, um outro ponto que aconteceu e que tem acontecido é a questão da ampliação e do acesso, a maior facilidade do acesso dos investidores, que a gente chama de democratização de investimentos alternativos. Então, era uma classe que no passado ela era muito restrita, quase que exclusiva para fundos de pensão, grandes investidores institucionais, e hoje a gente observa como esse acesso ele foi facilitado e está disponível para um universo mais amplo de investidores, diferentes estratégias, diferentes veículos de investimento. Então, quando a gente soma esses fatores, a gente observa que a indústria ela cresceu bastante. Então, isso contribuiu para o crescimento da indústria de investimentos alternativos e essa classe ela tem ganhado cada vez mais representatividade e os investidores conseguem hoje ter um acesso mais estruturado e planejado para a classe do que acontecia antigamente. Não, perfeito, Guilherme, muito bem colocado. E olhando para o futuro, o que você enxerga como as principais tendências e perspectivas que vão impactar essa classe?
As perspectivas, na minha visão, continuam positivas. A gente entende que os benefícios, como a diversificação e o potencial de retorno diferenciado, são coisas que atraem e geram interesse dos investidores. Em relação às tendências, eu destacaria aqui a questão do crédito privado, o crédito estruturado. A gente tem observado aqui um tema da desintermediação financeira ganhando cada vez mais força, ou seja, os fundos eles conseguem acessar diretamente as empresas e financiarem e participarem do financiamento de aquisições, da expansão das atividades das empresas e também de reestruturação de algumas oportunidades, de algumas situações. Então, a gente tem aqui as estratégias de crédito estruturado e de oportunidades especiais, o Special Situations, que acabam atacando esse tema. Além disso, a questão de inovação tecnológica, e aí o principal destaque é a questão da inteligência artificial. Então, ela tem mudado os modelos de negócio, ela tem acelerado o crescimento das empresas e isso gera muitas oportunidades para private equity, para venture capital. E, por fim, o tema de infraestrutura. Então, a gente tem uma série de aspectos envolvendo infraestrutura digital, transição energética, que ajudam a ampliar e impulsionar essa classe, essa estratégia. Então, é algo que a gente tem observado. Além disso, a questão da evolução regulatória, a gente imagina que isso deve continuar facilitando o acesso para os investidores. E aí uma mensagem final, eu sei que a gente está né, no final aqui do podcast, dessa conversa, mas de modo geral acho que o principal resumo é que os investidores hoje, eles têm, essa classe de ativos ela tem desempenhado cada vez mais um papel importante na carteira dos investidores, seja na diversificação, seja na questão de construção de patrimônio de longo prazo. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado pelos seus excelentes insights. Dessa forma, chegamos ao fim do segundo episódio da série Além do Convencional. Esperamos que o conteúdo tenha sido útil para mostrar o papel estratégico desses ativos e convidamos a continuar nos acompanhando nas páginas do Bradesco, no LinkedIn e no YouTube. Em breve, voltaremos com novos convidados e assuntos cada vez mais valiosos dentro desse universo dos investimentos alternativos. Obrigado e até mais.